Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que já passou pelo canal. Estamos atualizando as suas informações com base no balanço agora do primeiro trimestre de 2024. Estamos trazendo hoje uma empresa do setor do agro. Estamos falando aqui da AgroGalaxy Participações SA e a AgroGalaxy Participações, que foi uma sugestão, uma indicação aqui sempre dos nossos inscritos, da minha amiga Malise Escaranto. Ô Malise, que bom ter você conosco, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Só peço desculpas, demora um pouquinho para lhe atender, né, justamente porque nós temos aí toda uma fila de empresas, aí nós temos aí toda uma programação, e aí a gente vai atendendo uma a uma, e daí na sequência a gente vai atendendo todo mundo. Então, você também que tem a sugestão feita aqui no canal, mas o Silas não atende, calma, já, daqui a pouquinho a gente já vai atender, só chegar ali no momento ali a gente consegue atender a todo mundo com o maior prazer. E caso também vocês queiram sugerir empresa, é fácil, basta entrar aqui, canal Silas Negrov, manda a sua sugestão, aproveita e faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Inclusive, caso você também queira se antecipar a esse processo, sem problema nenhum. Nós temos lá o nosso curso de análise de balanços para investimentos na plataforma Hotmart e também o curso de Valuation, onde você vai poder aprender como que nós fazemos toda essa captação de informações, como que nós planilhamos, como que nós interpretamos, enfim, para você mesmo poder fazer o seu processo de análise de balanços. Isso tudo é muito fácil, é de uma forma rápida, simples, muito didática. Com certeza você vai aprender a analisar balanços. E naturalmente que o curso é acompanhado de apostila, planilhas e vai ter todo o atendimento que nós estaremos aqui à disposição de vocês. Caso tenham dúvidas, entre em contato, vai ter lá o nosso WhatsApp para você entrar em contato aqui. Também, caso queira um atendimento personalizado, de acordo com a sua necessidade, entre em contato aqui, nesse WhatsApp, e aí a gente programa lá uma aula direcionada à sua necessidade. Enfim, o importante é o quê? É você poder aprender essa técnica, essa ferramenta maravilhosa chamada análise de balanços. Bom, falando sobre a AgroGalaxy, vamos recontar um pouquinho da história, até para você poder entender os números que a empresa apresenta, até porque os números são reflexos do que a empresa faz, né? Então, tudo aquilo que ela vai fazendo ao longo da sua história vai se traduzindo em números. Então, para entender os números, nós temos que entender tudo aquilo que a empresa vem fazendo. E essa empresa, na verdade, ela começa com um argentino, um garoto argentino, o Sebastián Popic. Tá? O Sebastián Popic é de uma família lá ligada ao agro na Argentina, só que ele foi mais para a área financeira, mais para a área de administração, no desenvolvimento de planejamento estratégico, fundos de investimento, gerenciamento financeiro, ligados justamente a esse setor. E aí, quando ele veio para o Brasil, em 2004, ele começa a trabalhar dentro de um fundo de investidores voltado justamente para a aplicação de recursos dentro do setor do agro. Tá? E aí, na sequência, lá no ano de 2009, aí ele monta o seu próprio fundo, que é o Aqua Capital. Tá? E esse Aqua Capital, qual que era o objetivo dele? Fazer captação de recursos para aplicar no setor do agro. Tá? E aí, então, esse fundo ele vai fazendo investimentos dentro do setor do agro, até que chega no ano de 2016, eles resolvem daí montar uma plataforma de venda de produtos relacionados ao setor do agro, desde a parte de grãos, de sementes, fertilizantes, insumos e etc., uma série de produtos ligados a esse setor. E no ano de 2016, já para começar, eles adquirem uma empresa tradicional aqui no Brasil chamada Rural Brasil. E na sequência já vai ampliando, compra também uma outra empresa chamada AgroSem, e daí na sequência compra também Sementes Boa Nova, já no ano de 2017, aí vai avançando mais ainda, compra também uma outra empresa, a Grão de Ouro, e por fim daí compra também a Agroferrari. Então nessa compra de diversas distribuidores, né, de produtos para o setor do agro, ele vai montando uma grande plataforma de atendimento justamente a esse setor. Em 2019, adquire também mais uma empresa de sementes, que é a Sementes Campeã. E aí, daí, na sequência, compra também uma outra empresa ligada à tecnologia aplicada ao agro, que é a Geodata. No ano de 2021, aí também fazem o IPO e compram mais empresas, a Boa Vista, depois daí compra também a rede Agrocat e na sequência também compra a Ferrati Zagato.
e com isso vai nesse processo de crescimento aqui, ampliando a sua participação, tanto é que hoje a empresa conta com 169 lojas, tem 28 silos, tem 3 plantas próprias de produção de sementes, está presente aí em praticamente 12 estados aqui no Brasil e atende a mais de 1.000 cidades, e voltado justamente ao pequeno e médio agricultor. Então é uma grande plataforma. Porém, aí o que acontece? No agro, né, nós vamos ter momentos maravilhosos no agro. E o que são esses momentos maravilhosos no agro? O agro ele depende de, naturalmente, na natureza, né? Quando nós temos aí as intempéries relacionadas à natureza, acaba afetando diretamente esse setor. Aí nós temos também uma outra variável, que é justamente as commodities. Por quê? Todo o setor do agro, ele é baseado em commodity. E quando o preço das commodities disparam no mercado internacional, aí os produtos são vendidos por um preço bem maior e aí proporcionando uma margem melhor para quem vende esses produtos. Também temos uma outra variável, que é o dólar. Por quê? Como toda a cotação também é baseada no mercado internacional e depende do dólar, e aí o dólar interfere diretamente na formação do preço de venda desses produtos aqui. E aí quando o dólar ele dispara, aí naturalmente que o preço de venda passa a ser maior e as margens são melhores. Porém, o contrário é verdadeiro. Nós temos hoje um momento onde o agro vem passando por uma certa dificuldade em função do quê? Redução do preço das commodities no mercado internacional, forçando a redução de preço aqui no Brasil também. O dólar, que chegou a bater em 5,60, o dólar hoje vai estabilizado ali na faixa de 5,10, chegou a cair a R$ 4,80, R$ 4,79 aproximadamente. Então isso acabou forçando muito a redução do preço de venda, né? E aí, naturalmente, que nós temos aqui no Brasil os problemas também das intempéries, aí como está acontecendo agora no estado do Rio Grande do Sul, onde em alguns estados nós vamos ter um excesso de chuva e em outros estados nós vamos ter a falta de chuva. E aí tudo isso acaba afetando esse tipo de mercado. Então, hoje podemos dizer que o agro vem passando pela chamada tempestade perfeita, onde o dólar se mantém estável, as commodities estão em baixa e ainda estamos sofrendo todos os problemas de intempérie aqui no Brasil, o que acaba forçando aí a redução de preço dos produtos e, consequentemente, praticamente uma eliminação de margem na venda dos produtos. Tanto é que a AgroGalaxy ela já vem fazendo uma série de cortes aí com redução de lojas, fechando algumas lojas, enfim, também sendo forçado ali a fazer até uma demissão em massa ali de funcionários, justamente para reduzir a sua estrutura, reduzir suas despesas, reduzir seus custos, para poder reencontrar seu caminho do lucro. Mas, enfim, para podermos entender tudo isso aí que vem acontecendo com a empresa, trazemos aqui para vocês os balanços de 2020, 21, 22, 23 e o primeiro trimestre de 2024 para entendermos o que vem acontecendo com a AgroGalaxy. Então, para conhecermos a AgroGalaxy, vamos aos números. Então, vamos trazer aqui para vocês as demonstrações contábeis da AgroGalaxy Participações S.A., trazendo aí desde 2020, desde o período antes do IPO, passando pelo IPO e todo o desenvolvimento da empresa, até chegar agora no mês de março de 2024. E vamos conhecer como que está a situação econômica e financeira da AgroGalaxy. O balanço patrimonial, ele sempre é dividido aqui em dois grupos, né? O ativo, que são todos os bens e direitos, tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa, e o passivo, que é o conjunto das dívidas, é tudo aquilo que a empresa tem de obrigações. E aí o que sobra dentro do passivo é o patrimônio líquido, que é o capital próprio da empresa. Então, para entendermos o balanço, vamos começar aqui pelo ativo. No ativo, então, nós temos aqui todo o patrimônio que totalizava lá em 2020 4 bilhões 260 milhões de reais. E desse valor aqui, 3 bilhões 206 era o capital dinheiro, o ativo circulante, são os bens e direitos que estão em movimentação. É tudo aquilo que movimenta a empresa. E esse capital de giro, ele é dividido aqui em caixa equivalentes, que é o dinheiro que a empresa tem, lá em 2020, 394 milhões de reais que ela possui em caixa, 1 bilhão 750 milhões em contas a receber e os estoques com 851 milhões de reais. E os outros créditos aqui, geralmente representados
por tributos a recuperar. Destaca-se que no balanço da AgroGalaxy a gente vai ter também o intangível, que são os ágios nas diversas aquisições e mais software, enfim, todos os bens de natureza incorpórea, mas a maior parte aqui é ágil nas aquisições que a empresa veio fazendo ao longo da sua existência. Já em 2021, quando ela faz o IPO, ela pula para 6 bilhões 774 milhões de reais. E nesse aumento do IPO, do capital, nós temos aqui um aumento no capital de giro que foi para 5 bilhões 405 e nesse ano representava 79,8% de tudo aquilo que a empresa possuía. 755 milhões era a posição de caixa, 2 bilhões 640 contas a receber e 1 bilhão e 600 eram os estoques da AgroGalaxy em 2021. Ao entrar em 2022, ela pula para 9 bilhões 910 e aí o capital de giro vai para 8 bilhões 207 e o caixa ultrapassa a faixa do 1 bilhão de reais. Então ela fecha em caixa 1 bilhão 178 milhões de reais. 4 bilhões 660 contas a receber, 1 bilhão 698 os estoques. Já no ano de 2023, aí nós temos aqui uma redução no tamanho da empresa para 7 bilhões 714 e essa redução se dá justamente no capital de giro, com a diminuição do caixa que cai de 1 bilhão e 100 para 738 milhões, também reduz aqui o contas a receber de 4,600 para 3 bilhões e 300 e reduz os estoques de 1 bilhão e 698 para 839 milhões de reais. Então, nesse encolhimento da empresa aqui, temos toda uma diminuição de capital de giro. E fecha agora em março de 2024 com 7 bilhões 988 milhões de ativo total, patrimônio total, e aí nós temos aqui um capital de giro com 5 bilhões 726. Diminui mais ainda o caixa para 352 milhões, um aumento aqui no contas a receber para 3 bilhões 958 e os estoques também aumentam para 1 bilhão e 5. Então o que nós temos? Desde o IPO a empresa vem numa crescente, em 2023 uma pisada no freio, né? E agora a empresa praticamente vem se mantendo com aquilo que tinha no ano de 2023, destaca-se aqui a redução de caixa da empresa. Já o endividamento, lá em 2020, era de 3 bilhões 240, que em relação a um patrimônio total de 4 bilhões 260, a dívida tinha um peso de 76,1% em relação a todo o patrimônio. Portanto, a empresa trabalhava com 76% de capital de terceiros e 23,9% de capital próprio. Quando faz o IPO, aí ela vai aqui para 1 bilhão 474 milhões de reais de patrimônio líquido. E a dívida também sobe para 5 bilhões e 300. Então, através desse pequeno aumento aqui de capital, através do IPO, e mais o endividamento aqui, proporciona esse crescimento de 4.200 para 6.700. Já no ano seguinte, em 2022, a dívida aumenta ainda mais, ela vai para 8 bilhões 409, com 84,8% o peso da dívida, que também é o que alavanca esse crescimento de 6.700 para 9.910. Portanto, a empresa vem crescendo aqui num processo chamado alavancagem financeira. Quando nós vimos aqui que no ano de 2023 a empresa pisa no freio, reduz o caixa, reduz contas a receber, reduz estoques, em compensação a empresa também reduz o seu endividamento, que cai para 6 bilhões 577. Porém, o peso da dívida fecha aqui em 85,3%. E agora, nesse ano de 2024 até março, fecha com 7 bilhões e 100 de endividamento, 89,2%. Então, o que nós temos aqui também? Já dentro das projeções da empresa, é justamente um novo aumento de capital que está sendo previsto aí para a empresa, e bem como também o alongamento da dívida, né? E o que vem a ser esse alongamento da dívida? A dívida que vencia aqui no curto prazo, então ela é alongada, ela volta a ser uma dívida de longo prazo, diminuindo de curto prazo. Então não que tenha havido pagamento de dívida, mas sim o alongamento dessa dívida jogada ela para um prazo bem mais longo. Então está aqui como que vem se comportando também o endividamento da AgroGalaxy. Os resultados produzidos pela empresa lá em 2020, ela faturou 2 bilhões 630, em 2021 6 bilhões 580, em 2022 11 bilhões 592. Então vejam o salto de faturamento que a empresa veio dando de 2020, 21, 22. Em 2023 até em função do próprio mercado no qual ela atua, que é o preço de commodity, também a questão do dólar, aí o faturamento cai para 9 bilhões 399.
e fecha agora os 3 primeiros meses do ano com 1 bilhão 596 milhões de faturamento, o que nos dá uma projeção de faturamento aí na faixa de 6 bilhões e 200, 6 bilhões e 300. Né? Então vemos aqui que está havendo aqui houve um crescimento na venda e agora vem um processo de queda na venda. Portanto, 2022 foi um ano onde tudo correu bem para a empresa, com o preço de commodity lá em cima, também com o dólar extremamente favorável à empresa, e agora vem ocorrendo justamente o contrário. Portanto, há um ditado que diz que tudo que o mercado dá, chega num determinado momento, o mercado pede de volta. E é o que o mercado está fazendo agora. Então, aquilo que a empresa ganhou, agora praticamente o mercado está retomando de volta através de queda do preço de commodity e também da queda no dólar, né? Uma estabilização do dólar na faixa de R$ 5. Bom, mais importante do que faturamento, essa linha de baixo, lucro, 76 milhões foi o lucro lá em 2020, 119 milhões o lucro em 2021, 28 milhões o lucro em 2022, então mesmo com todo esse crescimento de faturamento, o lucro foi de apenas 28 milhões 947 mil. Em 2023 é aqui que nós temos a queda, do desaparecimento, o lucro e o surgimento aqui do prejuízo, 367 milhões de prejuízo em 2023. E agora, nos 3 primeiros meses do ano, 275 milhões de prejuízo. Então, o que causa esse prejuízo? É justamente isso aqui, essa linha, ó, 87,5, 86,3, 87,5, 80,97, 95,5 é o peso do custo naquilo que ela vende. Então, com isso, as margens geradas pela empresa, elas vieram despencando de 12,5, 13, 12, 10, 4,5%, margem bruta. E aí nós temos também as despesas operacionais, que agora aqui são aluguéis, luz, água, salários, etc., que vem com 8,8, 8,8, 8, 8,1 e agora dispara para 12,9%. Naturalmente, o que a empresa vem fazendo? Já vem aí, como a gente citou, com fechamento de lojas, redução de quadro de funcionários, uma série de enxugamento, né, para conter essa despesa operacional aqui, que é o que a empresa já vai fazendo aí para tentar reencontrar o seu caminho do lucro. Mas, naturalmente, que depende muito de commodity, depende muito da natureza e depende muito também do dólar. Olhando a situação financeira da AgroGalaxy, nesse momento aqui, através desses gráficos que eu trago para vocês, temos ali a liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Essa liquidez ela sai com 1,04, vai para 1,06, 1,01, cai para 0,95 e 0,92. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 92 centavos, quer dizer, não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Mas, como grande parte da dívida é de longo prazo, olhamos o gráfico ao lado, a liquidez corrente, que mede a capacidade de pagamento no dia a dia. E aí o índice sai com 0,3, vai para 1,11, vai para 1,14, cai para 0,90 e agora fecha com 0,98. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de apenas 98 centavos. Quer dizer, trabalha com caixa muito, mas muito espremidinho ali, né? Então, praticamente o que ela tem para pagar é aquilo que ela tem de recursos ali de capital de giro, então trabalhando sem folga financeira. Praticamente o que ela tem paga as dívidas que ela possui. Já o endividamento, nesse quadro aqui, nós vamos observar ali como que vem se comportando a dívida da empresa, que sai com 76, vai para 78, vai para 84, vai para 85 e vai para 89. Portanto, um processo de crescimento do endividamento, a razão pela qual a empresa já vem estudando também o aumento do capital de giro, aliás, o aumento do capital, né, justamente para reforçar o caixa e, consequentemente, reduzir esse endividamento. Por quê? O endividamento, além de ser algo perigoso, ele também causa um estrago lá na DRE, quando ele traz para dentro da DRE as despesas financeiras, o que também acaba reduzindo os resultados produzidos pela empresa. Já nesse quadro aqui temos alguns indicadores de rentabilidade. E a margem que a empresa vinha produzindo lá em 2020, 2,90%, quer dizer, de tudo aquilo que ela vendia, ao pagar custo, despesa operacional, resultado financeiro, impostos,
sobrava líquido e limpo 2,90%. Essa margem ela cai para 1,81 em 2021, cai para 0,25 em 2022 e aí ela passa a ser negativa. Através do prejuízo, as margens são negativas, 3,91%, e esse ano vem trabalhando no primeiro trimestre aqui com 17,26% negativo, quer dizer, de tudo aquilo que ela vende, ela perde 17,26%. Já a rentabilidade do ativo no gráfico no meio ali, nós vamos ter ali o retorno sobre o investimento feito na empresa, que vai com 1,79, 1,76, cai para 0,29 e em função do prejuízo em 2023, fecha com 4,76% negativo. Já o terceiro gráfico ali é o ganho dos acionistas, que lá em 2020 ganharam 7,47%, em 2021 8,10%, em 2022 ganharam apenas 1,9%. Em 2023, em função do prejuízo, os acionistas tiveram uma perda de 32,31%. Nesse quadro aqui também temos alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da AgroGalaxy vale patrimonialmente R$ 4,91. Porém, essa ação, para você comprar hoje, perdão, você vai pagar R$ 1,26, cotação essa, na data da gravação desse vídeo. Portanto, o valor de mercado da empresa bem abaixo, mas muito abaixo do seu valor patrimonial, o que dá um deságio de 74%, medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fecha em 0,26. Já o lucro por ação não tem, né? Está entre parênteses ali um prejuízo por ação de R$ 3,55, o que também dá um índice de rentabilidade negativo absurdo, ali 281%. Mas por que esse índice absurdo de 281? Então imagina assim, que ao comprar uma ação pelo valor de mercado a R$ 1,26 e a empresa continuar tendo um prejuízo por ação de R$ 3,55, então repare que você vai pagar R$ 1,26 e vai perder R$ 3,55. Portanto, a rentabilidade negativa de 281,75%. O último dividendo distribuído pela empresa foi lá em 2022 com 16 centavos. A relação preço/lucro não há como medir porque depende de ter lucro. Se tiver lucro, nós conseguimos medir quanto tempo o acionista vai ter o retorno. Se não tem o lucro, não há como medir esse tempo de retorno. 44,88% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o tag along da AgroGalaxy é de 100%. Isso quer dizer que, se a AgroGalaxy for vendida, será dado o mesmo tratamento para o minoritário daquele tratamento que for dado ao majoritário. E também temos aqui esse gráfico mostrando aqui o comportamento do valor das ações da AgroGalaxy desde o IPO, ocorrido lá em 2021, quando a ação largou praticamente ali na faixa de R$ 10. E aí, durante 2021, 2022, ela chega ali batendo em R$ 12 aproximadamente, só que daí na sequência ela começa todo um processo de queda. Tem uma pequena elevação ali no comecinho de 2023, só que daí vai ladeira abaixo e você vai vendo ali no gráfico que ele vai despencando, chegando ali numa cotação de R$ 1,26 no dia da gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê quando que as ações da AgroGalaxy tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da AgroGalaxy Participações S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, AgroGalaxy Participações. Agora você já sabe o que é empresa, já sabe também os números da empresa, já sabe tudo o que vem acontecendo dentro da empresa. Então, dentro da economia brasileira, nós vamos ter diversos setores que acabam tendo comportamentos diferentes, né? O agro vai ter momentos maravilhosos, tem momentos que não são tão bons assim, como é esse que nós estamos vivendo agora, e assim cada setor ele vai reagir de uma determinada maneira em relação a todos os aspectos ocorridos dentro da economia. E hoje também, dentro da Bolsa especificamente, nós também estamos tendo aqui um movimento até certo ponto adverso, né? Em função do quê? Justamente a taxa de juros ainda continua elevada no Brasil e principalmente no mundo, a taxa de juros continua elevada e com isso nós temos o quê? Uma evasão de divisas, né? Uma saída muito grande de recursos aqui no Brasil para aplicar em países onde a taxa de juros estejam mais altas. E aí, consequentemente, há uma venda de posições aqui no Brasil, o que impacta no preço das ações das empresas no Brasil. Nós temos aí diversas empresas que estão engatilhadas para fazer o IPO,
só que estão esperando o momento oportuno. Temos também diversas empresas preparadas aí para fazer um aumento de capital follow-on, mas também depende de ter uma circunstância melhor do mercado. Então hoje a bolsa ela está sendo bastante impactada justamente por essa fuga. E claro que não é só a questão internacional, mas também é uma questão nacional, onde aqui no Brasil nós temos que gerar confiança, nós temos que gerar uma certa tranquilidade ao mercado para que o mercado possa andar sozinho. E aí, naturalmente, que quer queira, quer não queira, entra fator político também, ou qualquer ruído que ocorre dentro da questão política acaba impactando também no valor das ações aqui no Brasil, fazendo com que o investidor saia da bolsa e vá procurar um refúgio mais seguro dentro da renda fixa. E aí, quando ocorre essa saída que vai para a renda fixa, a bolsa ela despenca e aí o valor dos ativos acaba ficando bem menor. E aí, na sequência, se nós começarmos a ter também uma certa estabilidade na economia no Brasil, uma certa estabilidade na economia mundial, há uma tendência de que esse capital também retorne para a Bolsa. E quando ele retornar para a Bolsa vai disparar. Razão pela qual nós temos que estar sempre atentos, procurando empresas seguras, empresas que sejam geradoras de lucros, sejam geradoras de resultado. E aí nós temos que vir acompanhando, porque muito dessas oscilações podem se tornar oportunidades de entrada dentro dessas empresas boas, que serão as primeiras a serem beneficiadas quando do retorno desse capital para a Bolsa. Quando o capital retornar para a Bolsa, a procura vai ser em empresas boas. E caso você já tenha comprado essas empresas, então você será beneficiado com uma elevação do valor dessas ações. Mas tudo isso aí é questão de economia, é uma questão que a gente tem que esperar aí, o mercado dá um voto de confiança a tudo que vem acontecendo e naturalmente que dependemos do governo, dependemos da economia mundial, de uma série de fatores para recuperar essa confiança e aí a Bolsa poder reagir, que é o que a gente vai ficar aqui na expectativa e a razão pela qual vamos continuar acompanhando, mapeando todas as empresas para trazer aqui opções de investimentos para vocês aproveitarem oportunidades que possam ocorrer e com isso construir o seu patrimônio. Patrimônio esse que lá na frente vem lhe proporcionar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.